Por isso que nós temos que mudar. É claro que tem muita coisa que mudou. Vai acontecer Né? uma mudança. Olha aqui. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor está em litígio com os habitantes da terra. Não há sinceridade nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Juram falso, assassinam, roubam, cometem adultério, usam de violência e acumulam homicídio sobre homicídio. Por isso a terra está de luto, e todos os seus habitantes perecem. Os animais selvagens, as aves do céu e até mesmo os peixes do mar desaparecem. Pura revelação. Isso foi escrito há 2.500 anos atrás. Profeta Oséias, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Você pode continuar. Oséias vai falando coisas que você fala, meu Deus do céu, isso deve ser a manchete do dia. Porque está escrito aqui. Capítulo 4? Hã? Capítulo 4, o senhor leu? Capítulo 4. Oséias, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Mas pode continuar. Tá. Olha aqui, ó. Vou ler outro, continuando aqui. Entretanto, ninguém poderá acusar o povo, nem o repreender, mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Tu tropeçarás em pleno dia, assim como o profeta durante a noite. Far-te-á perecer, porque o meu povo se perde por falta de conhecimento, porque rejeitastes a instrução. Excluir-te-ei do meu sacerdócio, já que esquecestes a lei do teu Deus. Ele vai falar que a gente não ensina, a gente não transmite a palavra. E aquele que tem que transmitir a palavra é aquele que dá um mau exemplo. Ele vai falando aqui. Ó. Se eu pegar aqui, vocês vão ver, meu Deus do céu. Tem no capítulo 3, que é o 3:1, ele compara o amor de Deus e ele compara o amor do homem e chama a atenção do homem com relação ao amor. Então um dia nós vamos conversar sobre Oséias. Você entendeu o que eu estou falando para vocês? A Bíblia é uma história. Não tem que procurar datas, não. É uma história de um Deus apaixonado, querendo que a gente volte para Ele. É esse que é a história. Mas nós não queremos a instrução. Nós rejeitamos a instrução. O grupo de oração ele vai muito bem quando você tem cura e libertação. As pessoas vêm e aí a casa enche, a igreja enche, tudo enche, porque as pessoas querem receber as coisas. Eles querem receber a cura, mas não encontram o Deus que cura. O Deus que cura não é importante. O importante é a cura. No momento em que o extraordinário dá lugar à instrução, no momento que o extraordinário dá lugar ao aprendizado, as pessoas saem. A coisa fica monótona, a coisa fica, como se diz, não é apaixonante. Isaías, 700 antes de Jesus, Isaías dizia assim, quer ver? Diz assim, vós todos que estáis sedentos, vinde à nascente das águas, vinde comer, vós que não tendes alimento, vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar, porque despender vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o produto de vosso trabalho naquilo que não sacia. Se me ouvis, comereis excelentes manjares, uma suculenta comida fará vossas delícias. Prestai-me atenção, vinde a mim, escutai, e vossa alma viverá. Ele está dizendo, vinde, a fonte do ensino. Eu não cobro nada.
existe, está escrito isso. Continuando só pensar. Prestai-me atenção e vinde a mim, escutai e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, ortogando-vos os favores prometidos a Davi. Farei de ti um testemunho para os meus povos, um condutor soberano das nações. Aí ele vai embora, vai falando. Então, tudo isso é o chamado dele para nós. Existem coisas maravilhosas aqui, e é um chamado que foi feito há 2.500 anos atrás, e nós temos a Bíblia, não dá para ter desculpa mais, né? Antigamente a gente não tinha Bíblia, não podia usar a Bíblia. Não, pode usar sim, está aqui, a Bíblia está aqui. Mas nós nos formamos em Direito, nós nos formamos em Engenharia, engenheiros, nós somos advogados, nós somos dentistas, nós somos economistas, nós somos uma porção de coisas. Mas as coisas de Deus, nós não somos nada. Nós estamos no beabá. Quando nós começamos a ler, as coisas de Deus ficam no vai vivo ao vulgo. Não vai para frente. E a gente lembra de coisas que você aprendeu com a sua catequistas há 20, 30, 40 anos atrás. Não existe nada de novo para você, porque você não se interessa. Então, o chamado é despertar em nós o gosto pela palavra, o gosto pela partilha. Gente, nós temos que entender mesmo, quer ver? Explicando para vocês. A missa se compõe de duas mesas. A mesa da palavra e a mesa do pão, a eucarística. Se você perder a mesa da palavra, você perdeu a missa. Eu cheguei atrasado, ainda bem que eu peguei a comunhão. Você pode ter pego a comunhão, mas você não cumpriu o preceito. Você não foi, porque a missa é completa. Você pegou metade. Então você não cumpriu. Você está de assistir a outra missa. E não tem nada, agora eu assisti até essa parte, inteirando com a outra, tá boa. Não, eu assisti inteira. Tem gente que, né? Um mais um dá dois, na missa não é assim não. Isso é inteira. Não dá, né? Não dá. Então, a mesa da palavra é tão eficaz quanto a mesa eucarística. Porque na palavra, Jesus está presente, porque ele é o verbo. A palavra que vos tenho dito é espírito e vida. Estão lembrados desse texto? A palavra que vos tenho dito é espírito e vida. Eu sou o pão, mas eu sou o verbo. O João começa dizendo assim: no princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus. Não é assim que começa? É. Então Jesus é o verbo. Então a palavra é Jesus. Quando o sacerdote levanta o missal, o evangelho, nós batemos palma, o que ele diz? Que as palavras desse evangelho, pelas palavras desse evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. A palavra tem poder. Então, depois da palavra degustada, entendida, partilhada, nós vamos para a mesa do pão. Só que nós vamos ir, na hora da homilia, dependendo de quem está lá na frente, você dorme. Perde o interesse. O pessoal não presta atenção. E se sair da missa e perguntar qual foi o evangelho, não sabe. Esqueceu. Qual foi a primeira leitura? Não sabe. Por que tem 3 leituras? Por que tem o Antigo Testamento, o Salmo, o Novo Testamento?
e o Evangelho. Porque tem que traçar uma ligação entre o Antigo e o Novo. Entre as promessas e a última promessa. A última aliança é Jesus. Não a outra aliança. Ele é a última aliança. Até de Jesus para trás, é um tal de fazer aliança, e só quebra. Em Jesus chega e acabou. Não há outra aliança. É a antiga e nova aliança se junta em Jesus. Então, esse sacerdócio, que é o nosso encontro com Deus, se faz todo domingo. Agora, a máxima que nós temos que prestar atenção é que na palavra nós encontramos Jesus. No pão nós encontramos Jesus. Concorda? Na Eucaristia ele não está presente? Todo mundo aqui está consciente disso, não está? Não é Deus que está ali presente? Na palavra também é a mesma coisa. Quando dois ou mais se reunirem em meu nome, eu vou estar no meio deles. Não sou eu que falei. É o que está escrito aqui. Não é verdade? Ah, eu não acredito. Então rasga a palavra da sua Bíblia. Pega a folha, rasga aqui, queima e não apareceu. Mas enquanto estiver aqui, ela é a verdade. Tá bom. Então eu encontro Jesus na palavra. Eu encontro Jesus na Eucaristia. Ok? Mas quantas vezes eu vou buscar esse Jesus na Eucaristia? Uma vez por semana? No domingo? Mas se ele é Deus, por que eu não encontro com ele na segunda-feira? Por que eu não encontro com ele na terça-feira? Nós temos que explicar. Não tem? Nós temos que dizer o seguinte: eu não vou porque eu trabalho. Mas tudo bem, mas qual é o horário que você pode ir? Ou qual horário que você parou para encontrar com ele? Aí você descobre que você não para a hora nenhuma. Você está tão atarefado, que ele é colocado no segundo plano. Quando Jesus vai à casa de Lázaro e Marta recebe Jesus, Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, estão lá. Marta está preocupada em arrumar a casa, deixar bonita, limpar, varrer. Mas Maria está grudada no pé de Jesus. Maria não faz nada, está lá grudadinha. Aí Marta, num dado instante, Marta perde a esportiva e fala: o senhor não te importas de ver ela, Maria, sem fazer nada, grudada nos teus pés aí? É como se dissesse: manda ela me ajudar. Jesus olha para ela: Marta, 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 por que te preocupas tanto? Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês está no Salmo. E esse Salmo foi escrito muito tempo antes de Jesus, que está dizendo: por que você acorda de manhã para trabalhar? Tão cedo, corre. Por que você vai dormir tarde? Porque você acha que está fazendo alguma coisa? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Então, quem tem que edificar a casa é Jesus. Não é você trabalhar 24 horas por dia que vai resolver. Deixa ele entrar na sua vida. Deixa ele tomar conta das suas preocupações. Deixa ele participar das suas aflições. Deixa ele participar das suas, vamos supor, das suas feridas. Deixa ele. E nós não deixamos. Não deixamos. Vou dar um exemplo para vocês.
Uma coisa que eu olho e vejo, e acontece muito, e vocês também devem ter notado. Na hora da consagração, muitas pessoas ficam de pé. Já notaram isso? Não muitas, algumas pessoas ficam de pé. E eu calculo que devam ter problema no joelho. Não pode ajoelhar. Coloque certo? Não pode ajoelhar. Então, elas ficam de pé. Aí eu pergunto, quem está lá na frente? Não é o Deus que cura? Se você não ajoelhar com dor, como é que você vai saber que você pode levantar sem dor? Você nunca vai saber. Você não dá chance nem para Deus realizar o milagre. Nem chance de Deus curar você dá para Ele. Se nós temos confiança e amamos aquele Deus que está lá, o meu joelho que dói vai doer abaixar. E eu vou pedir para Ele que, ao me levantar, Ele restabeleça o equilíbrio desse meu joelho. Quem sabe Ele vai se apiedar de mim, vai ter misericórdia de mim e vai me curar. Mas eu não ajoelho, então também não sei. São pequenos detalhes que nós deixamos escapar. A graça passa e a gente não se apropria dela. E ela passa. Fato real. Você está num grupo e o Senhor anuncia uma cura. Olha, está sendo curada uma pessoa que tem uma parte da mastigação com problema. E este problema da mastigação, do maxilar, influi no rosto, influi na dor de cabeça, influi em tudo. Até no ranger dos dentes. E o Senhor está tirando isso de você e está curando. Acabou de fazer isso? Acabou de fazer. Aí uma pessoa diz assim, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque eu senti um calor tão grande no meu maxilar e eu tenho isso. Obrigado pela cura. Aí a outra ao lado fala assim, puxa, eu também, mas ela já foi curada, então perdi a chance. Como se Deus tivesse a capacidade de curar uma pessoa. Ele não alimentou com os pães e com peixe, e não sobraram 12 cestos, todos se fartaram. A graça também é para que nós nos fartemos dela. E não é porque você alcançou a graça que eu não alcanço. E o exemplo está aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou acender a luz para mim, tá, gente? Quando eu acendi para mim, o que aconteceu? Deu para todo mundo. Todo mundo ganhou. Embora eu tenha necessidade da luz, porque eu vou ler, todos vocês foram beneficiados da luz. Mesmo sem pedir. Mesmo sem querer. Então a graça de Deus cai. Não é porque você merece, é porque Ele é misericordioso. A chuva não cai sobre os maus e sobre os bons? Cai. O sol não nasce para os maus e não nasce para os bons? Nasce. Ou o sol só nasce para um? Não, nasce para todos. Deus é para todos. A forma como você vai de encontro a Ele que é importante. A forma como você se apropria da presença dEle que é importante. A luz é para todos. Embora eu, orgulhosamente, acho que é para mim, o que é outro pecado.
que é o pecado do pregador. Onde ele acha que as coisas acontecem porque ele faz acontecer. Quando na realidade o instrumento é ele. Deus é o que faz. Ele é o instrumento. Então, nós temos que começar a olhar as coisas de uma forma diferente. É por isso que nós estamos sentados aqui. Se nós não estivermos aqui imbuídos de que a vida tem que ser diferente depois que eu sair daqui, não adianta nada. Adianta? Não. Então nós temos que fazer a diferença. Esse é o sentido. Então qual é o evangelho de hoje? Vocês sabem? Devia de saber. Isso que eu quero dizer assim. Qual é o evangelho de hoje? Não sei. Mas nós devíamos saber, não devíamos? Tá bom. Então, qual foi o meu propósito de vida hoje? Foi ter lucro. Eu tive. Comprei por 5 e vendi por 15. Pois é. Você machucou o seu irmão. Você não podia fazer o que você fez. Você está defraudando o seu irmão. Então você não pode fazer isso. Entendeu? Nós vamos fazendo coisas erradas sobre coisas erradas sobre coisas erradas, e as coisas certas vão ficando no segundo plano e muitas vezes não passam pela nossa cabeça como sejam erradas. Elas se tornam tão rotineiras, elas se tornam tão banais, que faz parte da nossa vida. E nós achamos que nós estamos certos, quando na realidade nós estamos completamente errados. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 21, versículo 28, e vai falar de um pai que tem 2 filhos. Ele diz para o primeiro: filho, vai trabalhar na vinha. Ele diz assim: estou indo, viu, pai? Mas não foi. Aí ele falou para o segundo: filho, vai trabalhar na vinha. Não vou. O pai olhou assustado, mas ele foi. Jesus pergunta: qual deles obedeceu ao pai? Aí todo mundo, claro que foi o segundo. Foi aquele que falou não e foi. Aquele que falou que vou e não foi, esse não cumpriu a vontade do pai. Aí Jesus dá uma chacoalhada. Aí Jesus diz assim: então, para que vocês entendam que os publicanos e as prostitutas vão chegar primeiro que vocês no reino do céu. Porque elas disseram não, mas elas agora aceitam a minha palavra e mudam a vida. E vocês não aceitam e não querem mudar. E vocês disseram sim para Javé. Vocês se julgam o povo eleito, mas vocês não querem trabalhar na vinha. É a história do batizado que esquece o batismo e não trabalha. É o católico que não é praticante. O que você é? Católico não praticante. É uma nova religião. E maior do que a católica praticante. Maior. Então, o senso tem que mudar. Tem os protestantes e tem os católicos não praticantes e tem os católicos praticantes. E os católicos praticantes é menor que os protestantes. É outra. Né? Pronto. E a gente fica olhando, a gente fica abismado, a gente fica chateado. Mas é verdade, está chutando a canela da gente.
Não está chutando a canela dos outros, não. É a nossa canela. Então a pergunta que se faz é, que time que nós estamos? O pai está dizendo, vamos trabalhar na vinha. Eu sou aquele que vai ou sou aquele que digo que vou e não vou? São dois tipos de pessoas. Aquele que fala que vai, mas não vai. E aquele que diz não vou e vai. E qual é o exemplo que nós podemos dar? Eu cito Paulo. Antes ele era Saulo. E ele disse para dizer, eu não vou. E saiu perseguindo os cristãos. Estão lembrados? Matava os cristãos. O primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, foi morto apedrejado. E as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Paulo. De Saulo, né? Saulo aprovou a morte de Estevão. No caminho para Damasco, Saulo é derrubado do cavalo, fica cego, vai para Damasco, lá o Senhor manda Ananias, um homem cheio do Espírito Santo, que impõe as mãos sobre Saulo, ele recupera a vista e, cheio do Espírito Santo, parte de Saulo para Paulo. Aquele que disse não, agora é o sim. Sim. Judas é o contrário, aquele que disse sim e no final não foi. Então nós temos que dar uma olhadinha nas coisas que são colocadas para nós. Os dois ladrões ao lado de Jesus. Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse disse não a vida inteira dele. Porque não existe bom ladrão, né? Tem bom ladrão? Hein? Não deve ter. Não. Ok? E para merecer morte de cruz, deve não ser somente ladrão. Ele deve ser assassino, outras coisas mais. No entanto, toda a desgraceira dele não foi levada em conta, porque neste momento a graça permeou nele e ele encontrou Deus. O chamado de Deus na vida dele veio de encontro à graça do arrependimento e do encontro com Jesus. Então aquele que disse não a vida inteira encontrou o sim. E o sim do Pai é Jesus. Um morreu e não foi para o paraíso. O outro foi para o paraíso. E a certeza se que existe alguém no céu é ele. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Comigo. Então, nós temos que olhar para nós mesmos e começar a questionar os nossos procedimentos, os nossos propósitos, a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós fazemos, não com os outros, mas conosco mesmo. Como é que a gente reage? Então, gente, duas coisas são importantes. E todas essas coisas que eu estou dizendo, nós já passamos, nós já meditamos, nós já passamos por ela várias vezes. Em Atos dos Apóstolos, chegou no momento em que os apóstolos em Jerusalém estavam fazendo prodígios. Eles eram sinais, prodígios e milagres. Em nome de Jesus, gente, eles faziam de tudo. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que os doentes eram colocados no chão para que a sombra de Pedro, pelo menos a sombra de Pedro, passasse por eles. Porque era impossível chegar a Pedro de tanta gente. Mas a sombra de Pedro ia passando e ia curando os doentes. E eles eram realmente coisas surpreendentes. Os sacerdotes, aqueles que foram chamados e disseram sim,
por inveja, prenderam os apóstolos. E eles, naquele momento, aqueles que deveriam ser o sim, passaram a ser o não. E, ao prender os apóstolos, eles foram miraculosamente libertados do calabouço. E a ordem do anjo que os libertou foi: ide e pregai no templo as palavras desta vida. 5:20. Capítulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 20. Ide e pregai ao templo as palavras desta vida. Por quê? No 4:20 está escrito: não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Então eles tinham visto, eles tinham ouvido, eles assimilaram, guardaram, e a ordem agora era: agora vocês vão sair, porque foram libertados, e a palavra de Deus nunca vai ser aprisionada. Deus mandou um terremoto que os libertou do calabouço, porque não foi porque Pedro estava preso, os apóstolos, é porque a palavra estava presa. E era preciso que a palavra fosse proclamada. E a libertação, mais do que a libertação dos homens, foi a libertação da palavra, do verbo. É isso que a gente tem que entender. Então, não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Ide ao templo e proclamai ao povo as palavras desta vida. Eu pergunto: que vida? Da vida que vocês levam. Da vida que eles levavam. Eles eram sinais, prodígios e milagres. E eles tinham que falar daquilo que os animava, que era o Espírito Santo. E em nome de Jesus, eu te ordeno, levanta e anda. E o paralítico levantava e andava. Então eles foram chamados para serem sinais, prodígios e milagres. Quem era Pedro era não. E passou a ser sim. Os apóstolos não tem nenhum doutor entre eles. Nenhum sábio, nenhum erudito, nenhum rico. Eram pescadores. E naquela época, saber ler e escrever era só sacerdote e os escribas. O resto era tudo ignorante, pai e mãe. E, no entanto, eles mudaram o mundo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Pergunta. Esta é a partilha. Mas é uma partilha mais íntima. Que time que eu sou? Eu ainda estou no não? Eu já saí do não? E estou indo para o sim? Ou eu sou do sim, mas eu não quero ir não? A gente não sabe. Nós não sabemos. O que a gente vai fazer? Nós temos que olhar para nós mesmos e tomar uma decisão. Eu fui chamado, e você pode até dizer: eu não sabia que eu tinha sido chamado, não. Eu já ouvi isso também. Eu chamado? Nunca ninguém me chamou. É mais fácil falar assim. Nunca vi. Então, nós que ignoramos o chamado de Deus, ao sermos colocados aqui, nós não podemos dizer mais que somos ignorantes. Ele nos revelou que este chamado é para que nós sejamos o sim dele. Tem algumas nuances na Bíblia que nós temos que prestar atenção. Os pronomes, os verbos, os adjetivos. Nós temos que começar a olhar e entender que eles fazem uma grande diferença quando nós formos ler. Se nós pegarmos Isaías, quando Isaías profetizando a vinda do Messias, ele proclama a vinda do Messias e coloca o se. E o Messias virá se. Esse se é condicional. Se ele aceitar. Não existe
avaliação em Deus. Ele sempre coloca o se você quiser. Ele não mexe com o seu eu. É o seu eu que tem que se movimentar para ele. É eu que quero. Deus pode querer tudo, 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 tudo. Mas eu só vou dar a ele o que eu quero. Ele não rouba nada de mim. Ele não entra no meu coração se eu não abrir. Ele não é salteador nem é bandido. É o meu eu que tem que se abrir para ele. O chamado de Isaías, Deus faz assim: quem que eu vou enviar, hein? Quem enviarei eu para que este povo conheça? E começa a colocar as interrogações. Né? Quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? Aí Isaías diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então, o envio de Isaías foi ele mesmo que escolheu. Embora Deus tenha colocado a necessidade de haver um profeta que fosse condutor do povo. Mas não disse, Isaías, vai. Não, ele não disse, Isaías, vai, não. Ele disse, quem enviarei eu? É uma pergunta. Aí Isaías se prontifica e diz, eis-me aqui. Está lá, Isaías capítulo 6, que é o chamado dele. Assim aconteceu com Jeremias também. Então nós temos que olhar que o chamado de Deus é condicional também. Para mim e para cada um de você. Sabe, Bia? Se você quiser, este ser é muito importante. Você, se você quiser. Você, viu, Thalissa? Se você quiser. Assim vai indo. Sabe, Viviane? Não é porque eu Malaquias quer, não. É se você quiser. Esse livre-arbítrio não existe nada que tire de você. É um atributo de Deus repassado para nós. Liberdade. Ele não tira. Nós não podemos ir de encontro à Eucaristia obrigado, ou por obrigação, ou porque mamãe mandou, ou porque eu estou acostumado, porque se eu não for, eu vou para o inferno. Você vai para o inferno até se comungar, mas é de livre, espontânea vontade. Tudo isso que você tem que fazer. Não existe obrigação. E essa é a regra do jogo. Deus não escolhe os preparados, mas prepara os escolhidos. Se nós formos escolhidos, pode ter certeza que Deus vai nos preparar. E muitas pessoas vão dizer, eu não tenho capacidade, eu não entendo, eu não sei ler, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade para falar, eu tenho medo do microfone. Tudo isso passa. Tudo isso acaba no momento em que você se deixar ser conduzido por Ele. Porque é Ele que vai fazer com que as coisas aconteçam. Dar um exemplo real para vocês também. Tem a genealogia de Jesus. Lá no comecinho do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Lucas, tem a genealogia. O que é genealogia? É a árvore genealógica aonde Jesus veio. Até chegar em Jesus, vieram várias gerações. E Jesus é descendente de Davi. Até chegar a Jesus aqui, gente, é muita gente, não é? É. Pega Mateus e acha a genealogia de Jesus. E eu vou contando a história enquanto isso. Então, havia... Está calor? Hoje está calor, não está frio. Sei, ó. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Quer ver, ó. Só um pouquinho lá. Eu faço, ó.
Olha lá, porque sabe que está tão longe que nem chega nela. É. Genealogia de Jesus Cristo, Deixa eu ver né? aqui. Achou? Página 1285. Isso, aguenta firme aí, tá bom? Tá bom. Então vou contar essa história para vocês. É. Então acho que dá para ver. Então o que acontece é o seguinte. Papai está ficando velho. História, né? E o papai, com esse negócio de ser ateu, como é que nós vamos fazer com o papai? É preciso dar um jeito do papai se converter para, pelo menos, ele ter um final de vida tranquilo. Meu Deus do céu, viver a vida inteira ignorante igual ele, não querendo ir na missa, não querendo fazer nada. Aí armaram um esquema fabuloso para fazer a conversão do pai. Pegaram um pregador de mão cheia, um sacerdote, e combinaram que ele iria fazer o sermão. E esse sacerdote é desses de arrebentar a boca do balão mesmo. Se fala que ele vai pregar, a igreja enche. Então, combinaram com o sacerdote, combinaram com todo mundo, a família, tudo lá, os irmãos dele, e tudo marcadinho, tudo cronometrado, tudo bonitinho. Agora o papai converte, que agora escolheram o evangelho lindo. No dia, o padre não foi. Deu um branco geral. Branco geral. Chamaram o padre da periferia, que a turma dormia no sermão dele. Mas não teve jeito, foi ele que foi lá. E o padre escolheu o evangelho. Leia aí. Genealogia de Jesus. Pode ler. Com bastante calma. Leia. Está enxergando? Mais ou menos. Sabe? Então deixa a Viviane ler. Ainda não dá. Então eu vou falar para o Albani que não está bom. Então vai. Olha bem, presta atenção. Genealogia de Jesus Cristo. Isso. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tomar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raab. Vai ler. Boaz gerou Obed de Ruth. Obed. Mas tá ruim para ler assim? É? Tá. Tá ruim? Eu tô sem vista. Então, calcula no dia da missa, então. A missa cheia. Se é ruim, nós aqui com calma para ler, calcula a leitura lá. O microfone é ruim. A leitura lá. A mulher enrolando o nome para tudo quanto é lado. As filhas começaram a chorar. Agora que o papai não converte mesmo. E esse miserável veio lá da periferia, esse padre escolhe esse evangelho, que não tinha nada a ver com o peixe. E começaram a ficar chateada, um já saiu da igreja, e a confusão. Terminou a missa com muito custo. O pai dela falou assim: filha, eu preciso mudar. Os filhos olharam: o que, pai? Eu preciso mudar de vida. Essa vida que eu levo não está certa, não. Esse evangelho mexeu muito comigo. Como que mexeu com o senhor? Arrebentou? Mexeu. É tanto nome e o meu não estava no meio. Eu preciso colocar meu nome neste meio aí.
E eu só posso colocar meu nome se eu mudar de quinto. E o pai dela foi convertido. Então, quem é que faz a obra? É Deus. A forma, o jeito é dele. A pedagogia é dele. O tempo é dele. A prioridade é dele. Se você quietinha aqui não consegue ler, calcula lá a confusão que é. Aminadab, Maçom, Boaz, Oreb. Nossa, é um monte aqui depois. É um monte. E o nome dele não estava no meio. E aquele evangelho que eles iam fazer não ia dar certo. Aquele padre não ia dar certo. Deus fez com que tudo concorresse para que ele encontrasse a salvação. Gente, nós temos que confiar nesse Deus. Nós temos que ajoelhar com dor, porque talvez a gente levante sem dor. Talvez, se for da vontade dele. Não é assim que a gente faz. Como é que eu quero que abra a porta do meu carro para eu entrar? Como é que eu quero? Eu estou no carro. Eu quero que alguém me faça a gentileza de abrir a minha porta. Não é verdade? Então eu tenho que correr, abrir a porta do motorista, o motorista entra e por dentro ele abre para mim entrar. Ah, então eu tenho que fazer a minha parte? Esse é exemplo típico. Porque se você não abrir a porta do motorista para ele entrar, ele não abre para você. Hoje não vale, porque tem tudo controle remoto, né? Já abre tudo, então escancara tudo, né? Mas antigamente era assim. No meu tempo, né? No meu tempo é antigo, tudo, entendeu? Então, hoje o controle remoto arrebenta com a gente, né? Então, tudo isso. Então, gente, a partilha de hoje é exatamente no sim, sim, não, não. É estar envolvido e estar comprometido. Existe uma diferença que nós sabemos. Então as palavras são muito significativas quando nós começamos a entender aquilo que Deus quer nos dizer. Porque se nós não fizermos empatia com a Bíblia, com os personagens que estão lá na Bíblia, nós não vamos aprender lhufas. Nada. Quando Jesus encontra a samaritana, eu tenho que imaginar Jesus encontrando a samaritana. Eu sou Jesus, quero encontrar a samaritana. Quem é a samaritana? A samaritana é uma mulher. Naquela época, a mulher era subnitrato de qualquer coisa, não valia nada. Jesus encontra com ela. Jesus é um judeuzão. Judeu não se dá com a samaritana. Então ela era mulher, samaritana, excluída, e tem outra coisa, já tinha casado 5 vezes. E o marido que ela tinha não era dela. Então essa mulher era desqualificada. Ela jamais poderia conversar com Jesus. Então esse é o lado dela. Se eu não entender este lado dela, eu não vou entender esse evangelho hora nenhuma. Se olharmos a narrativa, tem detalhes que você não imagina. Quando olha a narrativa, Jesus está com os olhos fechados. E ela está de olhos abertos. Se nós abrirmos, está lá escrito. Jesus com os olhos fechados. Ela de olhos abertos. Ela de olhos abertos pergunta, imaginando para ela mesma, e ela fica introspectiva, e diz, o que ele quer? O que esse judeu está fazendo aqui? Quando Jesus abre os olhos e olha para ela, ela abaixa os dela.
Está escrito. Ela abaixa os dela. Ela não encara Jesus. Ela não pode. Ela sabe. Porque ela foi rejeitada a vida inteira. Prostituta, mulher, samaritana, desqualificada, tem 5 maridos e o que tem não é dela. Ela não tem coragem de olhar Jesus. Ela só olhou Jesus quando Jesus está de olhos fechados. Aí Jesus conversa com ela. E tudo começa quando Jesus diz, dai-me de beber. Aí ela fala, poxa, ele está conversando comigo. E Jesus começa a colocá-la no devido lugar, a imagem e semelhança de Deus. Jesus começa a restituir nela toda a autoestima que ela tinha perdido. E ela vai ganhando vida na medida que conversa com Jesus. Então, repetindo, se nós não fizermos esta empatia, e se nós não partilharmos a palavra, olhando os detalhes do verbo, as colocações, vai ser mais uma história. E a gente pode achar até essa história bonita, mas eu não trago nada para dentro do meu coração. E posso trazer coisas que são superficiais. Ah, mas como é que a gente pode fazer isso? Eu também não sabia nada. Eu estava de pé, em frente à Tectran, esperando o ônibus, o Maluf, não sei se vocês conhecem. Vou dar o nome, só para o Maluf passa. Ô Jacques, entra aí, te dou uma carona. Obrigado. Então, eu entrei no carro. Nunca tinha pego uma Bíblia na vida. Isso foi em 87. 87. Conversa vai, perdão. Eu estou indo no grupo de oração. Falei, mano, para com isso. Que grupo de oração? Estou no grupo de oração. Vai fazer o quê? Perder tempo. Não, Jacques, não é perder tempo, não. Vamos no grupo de oração. Mano, eu não vou não. Cansado. Vamos. Eu vou ver se eu... Fui em casa, tomei banho. Falei para a Wanda, acho que eu vou no grupo de oração. Que? Grupo de oração? Acho que eu vou. Então, fui no grupo de oração. Eu era o cara mais chato, mais crica. Porque eu ficava atrapalhando o grupo. Ficava fazendo pergunta e falei, pô, não dá para acreditar nessas situações aí, não dá, hora para você. Eu era tão chato, que eu não aguentava eu mesmo. Certo? E o pessoal com paciência. Até que um dia, nós fomos chamados para ir para o altar. E quando eu estava no altar, pediram que eu tocasse no sacrário em Jesus. Eu tinha mais cabeça do que coração, né? Vou tocar. E nisso a música era o Vaso Novo. E quando a música O Vaso Novo tocando, rompe a minha vida, faz-me de novo, eu quero ser um vaso novo, eu toquei. Desse dia em diante, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais. Então você vê, depois desse episódio, muitas coisas foram acontecendo comigo. Mas muitas coisas mesmo. E verdadeiros milagres foram acontecendo comigo. De perturbador do grupo, passei a ser colaborador. De colaborador, passei a ser aquele que estudava, aquele que ia fazer. E de repente, Deus foi me usando.
E o Maluf que me levou para Jesus, largou tudo, virou protestante. Quem me levou foi ele. E ele foi para outra religião. Aí a gente fica olhando, não é? Eu encontro com ele, a gente se abraça, é tudo gentil, mas eu sei que ele está noutra. E por que ele foi? Olha, tudo porque ele conheceu aquela Valnice, que é uma pastora protestante, e ela fez a cabeça da mulher dele, e a mulher dele fez a cabeça dele, e acabaram saindo. A explicação foi essa. Mas o porquê da mudança, não entendi. Porque ele era um cara convicto, cheio e tal. Para mudar a cabeça dele, deve ter um motivo muito grande. Um motivo que levou ele a fazer isso. Não sei. Também não tenho coragem de perguntar. Não tem. Eu encontro com ele ainda hoje. Então vocês veem. Tem várias pessoas desse jeito. Os capítulos. Estão largando da religião católica para ir para protestante. Por que acontece isso? Eu posso explicar. Se você não encontrar Jesus aonde você está, e se você achar Jesus sendo vendido de uma forma maravilhosa do lado de cá, você olha com carinho para o lado de cá. Porque esse lado onde você deveria encontrar, você não encontra. E você está encontrando aqui. Eles encontram o que não quer. Bia, não é. Não é porque não quer. Camelô vende algodão por veludo. Ele sabe vender de uma tal maneira que o algodão dele vira veludo. E você compra. Depois você vai descobrir que não era veludo, que era algodão. Mas naquele momento você comprou. Então, o despertar vai ser lá na frente. O encontro é lá na frente. Mas no momento, Bia, você se deixa levar. Tem muitas coisas. Tem muitas coisas. Por exemplo, como é que você leva alguém para as drogas? Como é que você leva alguém para o álcool? Como é que você leva alguém para a prostituição? Você não vai falar que são pessoas ignorantes. Hein? Não. Não é verdade? Não são. Existem também várias pessoas que são ignorantes, são pobres, mas não é a regra. Aí você diz, qual o motivo que eles foram? Aí são vários motivos. Qual o motivo que abandonaram a religião? Tem vários motivos. Qual o motivo que o pastor protestante saiu de pastor e está no seminário estudando para ser padre? Deve ter feito alguma mudança, alguma coisa aconteceu na vida dele. Não aconteceu? Qual foi o motivo de Saulo se transformar em Paulo? Qual foi o motivo de Cefas ser transformado em Pedro? Eu estou dando um exemplo. Qual foi o motivo de Santo Agostinho sair de Agostinho para Santo, que era um inveterado pecador? Era mais fácil você perguntar o que ele não fez do que ele fez. No entanto, Ele dá para virar. Está virado. Ele era da pá virada. Esse. Então, o que eu estou tentando falar para Agora, por você? que as pessoas, às vezes, eu tenho uma amiga que ela sempre foi muito religiosa. A gente ia na igreja junto, tudo. Grupo de oração, tudo a gente ia junto. Ela chegou a frequentar o nosso grupo de oração. Aí a mãe morreu, e acho que 2 dias depois, um dia depois, o pai morreu também. Os dois foram internados juntos, um morreu, o outro morreu. Um nem ficou sabendo que o outro morreu. Né? Quem morreu primeiro. Um morreu primeiro. Ela foi para o Espiritismo, porque ela falou que lá que ela encontrou a resposta. Ela não encontrou Deus.
Vamos entender, ela não encontrou Deus. Ela Hoje ela é encontrou, espírita. ela encontrou, não tem E a mãe era é, super religiosa, tá bom. daquelas Mas ela não fervorosas. encontrou Deus, Bia. Ela encontrou alguém que disse para ela que ela pode se comunicar com a mãe dela, que ela pode se comunicar com o pai dela. E alguém vai dizer, ó, o papai está dizendo que está uma maravilha aqui, que está não sei o que e tal, que agora eles estão num churrasco fabuloso aqui em cima e tal. Você pode ficar despreocupada que nós estamos bem aqui. Não é tudo que ela quer ouvir? É. Então deram para ela o que ela quis ouvir. Ela tinha o principal, deixou o principal pelo supérfluo, que ela queria uma razão da morte. Ela queria uma razão do abandono. Você pode questionar, por que levou meu pai agora? Não dava para ficar mais 15 dias comigo aqui? Vai precisar ser hoje? Não dá para ficar mais um mês comigo? Nós não somos assim, Bíblia? Somos. Você tem uma mãe, não tem? Mas não vai ter daqui a pouco. E você acha que é Deus que é culpado? Não. Não. E você vai lá no Espiritismo para conversar com sua mãe e com seu pai. Não. São coisas que na nossa cabeça não passam. Mas as pessoas são tão ligadas, passam. Então, vou dar outro exemplo para você. Você tem um filho drogado dentro de casa. Os protestantes acolhem o seu filho. Eles vêm na sua casa. É um bando de visita para cá e tal, para cá. Leva o menino, passeia com o menino, faz retiro com o menino, ele não sei o que e tal. Daqui a pouco o pastor liga aquele negócio todo, né? Aí de repente você está íntimo deles e de repente você está participando porque eles se transformaram na sua família. E nós aqui não fizemos nada. Então, existe uma grande diferença de comportamento que o Senhor está exigindo de nós. Ele está dizendo, ide e pregai ao povo as palavras desta vida. Que vida? Da vida que você leva. Então você tem que falar das coisas que você faz. Você tem que ser solidário. Você tem que ser irmão, fraterno. Você tem que tirar a sua blusa e dar para o outro que tem frio. Você tem que mostrar a outra face. Para tudo isso, eu tenho que fazer? Você tem que fazer. Você faz? Não, mas tem que fazer. Este é o não que você tinha e o Senhor quer transformar em sim. Ele te chamou para trabalhar, você falou não. Agora você está falando sim. E o sim é quando você sai de você para o outro. Aí você encontra realmente a verdadeira religião. A verdadeira religião não é a religião que nós estamos acostumados e que somos católicos não praticantes. A verdadeira religião está em Romanos capítulo 12, versículo 1, 2. Pega aí. Romanos capítulo 12, versículo 1, 2. Acharam? Acha? É bom. Romanos capítulo 12, versículo 1, 2. Alguém achou? Romanos é depois de Atos dos Apóstolos. Tem o Atos dos Apóstolos, depois é Romanos. Capítulo 12, versículo 1, 2. Romanos, Isso. capítulo 12, Versículo 1, 2. Então leia aí. Pode ler, meu amor. Lê, meu Deus. Deixa eu pegar 14. 14. Não, 12. O capítulo é 12. Versículo 1, 2. Quem achou pode ler. Quem quer ler? Quer ler, Márcio? Página 1461. Verdadeira religião. Vamos. Eu vos exorto, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Amém. Amém. Isso. Essa é a verdadeira religião. Eu vos exorto, pois, irmãos, a ofereceres vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus quer você para Ele. Deus quer o seu coração. Deus não está preocupado se você enxerga ou não enxerga, se é manco ou não é manco. Ele quer você, Ele quer o seu espírito. Então ele diz, eu vos exorto, pois, irmãos, a oferecer vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Ele vai dizer, não vos conformeis com este mundo. Aí a gente pensa, então vamos brigar, vamos guerrear. Ele falou, não é pela força. Não é pela espada. Não vos conformeis com este mundo. Este mundo vai ser mudado pela transformação do vosso espírito, para que possais discernir o que é bom, o que é agradável, que é a vontade de Deus. Então, eu não vou brigar com espada, com murro, karatê, nada. A mudança é espiritual. Na medida em que eu mudo, eu faço a diferença. Essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião é o meu eu dentro de Deus sendo passado aos outros. Quando eu lhe dou o abraço da paz, esta paz não é minha, é paz de Deus. E o interessante é que começa uma coisa, eu vos exorto, pois, irmãos. Se nós não formos irmãos, não tem religião. É preciso que sejamos irmãos, fraternos. Senão é tudo blá blá blá. Tem que entender, gente. Tem que entender. Eu vos exorto, pois, irmãos, a oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo. E a palavra que vem antes de tudo é irmão. Irmão. A oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo. Não vos conformeis com este mundo. Este mundo tem que ser mudado. Mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Porque a guerra não é carnal, a guerra nossa é espiritual. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai é espírito. Como é que eu posso amar o Pai? Eu tenho que amar o Pai em espírito e verdade. Mas a regra do jogo é oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E tudo passa em sermos irmãos. Então é preciso que eu encontre Deus no meu irmão. E eu só posso fazer isso quando for cheio do meu Espírito. O meu Espírito for Espírito de Deus, Espírito Santo. Enquanto tiver o espírito de porco em mim, nada vai dar certo. Nada. Então a nossa religião, ela é muito mais séria do que vocês imaginam. E nós muitas vezes ficamos discutindo protestante, catolicismo, judeu. Não discute Jesus. Fale de Jesus. Que a hora que você encontrar Jesus, não sei aonde você está. Se você é protestante, se você é católico, a hora que você encontrou Jesus, essa é a sua verdadeira religião. É nele em que você alicerça todos os seus procedimentos.
E nós não somos um só rebanho e um só pastor, porque nós somos orgulhosos e queremos que a nossa verdade prevaleça sobre a outra verdade. E a gente pergunta o que é verdade. Eu me peguei nessas dúvidas várias vezes. Então nós temos que, né, começar a sermos Jesus para que o outro venha de encontro a nós. Lembra da passagem de Jeremias que nós já passamos aqui? Diz assim: se voltares, farei de ti servo que está no meu serviço. Não serás tu que irás a eles, é eles que virão a ti. Porque é você que vai acender a luz. É você que vai ter o pão para dar. É você que vai ser aquele que será o meu instrumento. Olha que coisa linda. E Ele quer nos fazer, cada um de nós, instrumento dele. Isso assusta, para muita gente assusta. Porque nós queremos viver da mesma vidinha. A gente não quer estudar, a gente não quer frequentar um grupo de oração. Nós não queremos buscar as coisas que não conhecemos. A gente não quer se exercitar. Não quer. A gente prefere outras coisas. Não? Mas o interessante é quando Ele nos faz dele e realmente, se nós nos entregarmos a Ele, gente, as coisas acontecem. Creiam em mim, as coisas acontecem. Meu Deus! Nós temos testemunhos fantásticos de que as coisas acontecem. Claro que acontecem. A gente fica maravilhado com a realidade que é Deus na nossa vida. Se a gente deixar Ele entrar, nós vamos, né, como Isaías falou, né? Venha experimentar delícias, excelentes manjares. Tudo é de graça. Mas nós somos meio cabeça dura mesmo, né? Não somos? Somos. Bastante. Amém? Amém. Ó, nem começamos o grupo ainda. Né? Nós não começamos o grupo. Nem oração nós fizemos. Nós engrenamos aqui numa terceira e não pisamos no breque hora nenhuma. Não é verdade? Mas falamos do que Ele queria que fosse falado. Nós não inventamos nada. Tudo foi espontâneo. Foi Ele que foi falando aos nossos corações. É assim que tem que ser um encontro com Ele. Sem pré-julgamento, né? Deixar que o Espírito Santo venha e faça a obra dele. Este é o encontro com Ele. E a gente pode encontrar com Ele dirigindo, pode encontrar com Ele andando, caminhando, pode encontrar com Ele nos amigos, mas principalmente nos inimigos. Quando você exercita a paciência, exercita o perdão, a misericórdia. É ali que realmente nós somos dele. Quando nós somos fraternos, irmãos. Eu vos exorto, pois, irmãos. É fantástico isso. Essa parte que o senhor falou aí, meu pai falava muito. É, né? Muito, muito. Meu pai lia a Bíblia de frente, de trás, do quanto é jeito. O tempo todo. Aí ele falava muito essa parte que o senhor falou. Tá vendo? Não sou só eu, né? Não. O seu papai já falava, né? E muito. Então, tá vendo? O seu papai devia ser cheio de Deus, né? Com certeza ele era. O tempo todo, ajoelhava, rezava todo dia, toda hora. O senhor entrava lá em casa, olhava de frente e estava lá rezando no quartinho. Isso é muito bacana. Vamos rezar então. Vamos fechar nossos olhos e deixar que o Espírito Santo venha e faça a obra dele em nós.
Nós te louvamos, Senhor, e nós, neste louvor, queremos agradecer. E nesse gesto de gratidão, ofertar o nosso coração hoje ao Senhor. Embora nós tenhamos dito não, chamados a trabalhar, nós fomos omissos, não quisemos ou não percebemos o seu chamado. Mas hoje, Senhor, eu quero dizer, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Tire de mim tudo aquilo que não é seu. Tire de mim, Senhor, tudo aquilo que tem me atrapalhado e não permite que eu te sirva total e livremente. Derrama, Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre cada um de nós aqui. Derrama teu Espírito Santo, Senhor, como em Pentecostes. Planifica-nos com todos os dons de santificação e os dons de serviço. Eu repito, eis-me aqui, Senhor. Quero me comprometer hoje a uma vida melhor, a ser melhor, melhor pai, melhor avô, melhor esposo, amigo, melhor mãe, melhor mulher, melhor avó. Eu quero que meu corpo seja seu, templo vivo do teu Espírito. Derrama teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos discernir a sua vontade no nosso agir, no nosso pensar, no nosso sentir. Derrama teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos cumprir a nossa missão. Não pela força, não pela espada, não pelo canhão, mas pela renovação do nosso espírito. Derrama teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos ser cada um de nós sinal, prodígio e milagre. Sinais, prodígios e milagres. A mediocridade ficou longe. A ignorância ficou longe. O Senhor nos deu a conhecer hoje o verdadeiro sentido deste encontro, deste nosso chamado. Obrigado por aqueles que o Senhor trouxe hoje. Aqueles que vieram de longe, daqueles que vieram de perto. Aqueles que não tiveram desculpas, que atenderam o seu chamado prontamente. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, capacita-me. Deixa que o Espírito Santo faça a obra em você. Diga para Ele que você o quer receber, que o seu coração está aberto para que Ele entre. Diga para Ele que Ele pode fazer a limpeza que precisa ser feita, que Ele tira o que precisa ser tirado, mesmo que doa. Diga para Ele, mesmo que doa, Senhor,
Tire do meu coração tudo aquilo que não é seu, aquilo que eu coloquei, aquilo que o mundo colocou, aquilo que o demônio colocou. Nada disso tem sentido mais. Porque hoje eu quero renunciar a Satanás, autor de todo mal, pai de toda mentira. Eu quero hoje, Jesus, aceitá-lo como Senhor e Deus da minha vida. E é por isso que eu peço, derrama teu Espírito Santo. Que realmente eu faça a diferença aonde eu for. Derrama teu Espírito Santo, Senhor. Derrama. Inunda-nos. Inunda-nos com tua graça, com teu poder. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus é meu Senhor e meu Deus. 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 Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.